Olá, olá, seja bem-vindo ao Enfrentando a Dislexia. O meu nome é Caroline, eu ensino mães a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor na escola. Hoje nós temos uma live muito importante. Quando eu faço live com as alunas, é uma das lives mais importantes, emocionantes, porque é um testemunho vivo, né, de tudo aquilo que acontece, onde ninguém vê. Porque é por trás do computador, né, por trás das câmeras, e é no dia a dia, é no estudo. E hoje nós teremos esse momento especial e emocionante, que nós iremos entrevistar a Cristiane. Ela é uma aluna que entrou no curso Enfrentando... Olá, Cris! Tudo bem? Tudo bom? E você? Certo. Então tá bom. Cris, a gente queria começar essa live perguntando para você... para que as mães entendam, né, compreendam mais ou menos assim o seu percurso, mas a primeira pergunta seria: como era a sua vida antes do método aluno disléxico, aluno vencedor? Eu já vou até deixar aqui, vou abrir um parênteses, deixar aqui uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Uma pessoa me mandou uma mensagem, uma mãe, e na mensagem ela até chorou, ela se emocionou, porque ela falou que na casa dela tá tendo muitas brigas. Na hora eu lembrei de você. E ela falou assim: a dislexia é associada à desobediência? Aí eu falei: não. Falei: a desobediência é uma consequência. Mas eu falei: vem pra live, que eu expliquei pra ela tudo, né? Mas eu falei: é melhor você ver uma pessoa, uma mãe como você, que passou pela dificuldade parecida, do que eu tá falando, né? Então vem participar. Eu espero que ela esteja aqui. Então vamos lá. Esse método, como foi? Como era a tua vida antes do método? Então, né, para contextualizar esse meu antes e o agora, eu sou professora. Então, a princípio, todo mundo acredita que a gente, como professora, vai ter uma facilidade enorme em casa. E daí tem o lado maternidade, né, que ninguém leva em conta. Ah, mas tu é professora, para ti é fácil. E não foi. Como essa mãe que entrou em contato contigo, a gente nunca deixou, né, de buscar, até porque uma mãe que se emociona, porque está aflita com isso tudo, é que ela está buscando acertar, né? Ninguém faz nada pensando, eu vou fazer porque eu não aguento mais. Normalmente a mãe está sempre incansável nisso tudo. E eu também fui uma mãe dessas que deu um tempo até na carreira para ficar junto, porque eu sabia que era difícil, mas sempre usei o meu cérebro não disléxico, né, para encontrar alternativa para ajudá-la. E foi aí que começou, como tu falou, muitos conflitos aqui em casa. Porque eu ficava chateada que ela não me obedecia e ela ficava chateada porque eu não compreendia ela. Então a forma de se relacionar ficou muito pesada, né? Com o passar do tempo, que ela tomou consciência do que eu falava não fazia o menor sentido para ela. E quando eu falava, ela ficava até, a gente sempre diz, né, no mundo da lua. Parecia que ela não estava nem aí porque eu estava falando. Então, essa sensação de que não está obedecendo, ela é crescente, principalmente em nós mães que não somos disléxicas, sabe, Carol? Uhum. Porque para nós não tem isso, né? Se a pessoa está falando, tu responde, pronto. E a gente dizia: responde, responde, tu não está me ouvindo. Então, eu acredito que é aí que entra o que ela falou dos conflitos, né? Porque a gente fica muito angustiada, porque parece que ela não está te obedecendo, parece que ela não está te ouvindo e não está levando em consideração o que tu fala. E, na verdade, a gente é que não está compreendendo ela e ela também não está entendendo o que eu estou falando, literalmente. Então, antes de eu descobrir, né, eu joguei com as armas que eu tinha, que era a pedagogia, a psicopedagogia, mas para um pensamento, para um cérebro que funciona como o da gente, automatizado. Então, foi muito difícil, principalmente agora que ela tem 11 anos, então entrou na fase da adolescência, e aí ela queria se impor, e eu achava que era falta de educação. E eu estava nessa angústia como mãe de buscar uma alternativa, porque eu não via ela feliz e eu tinha aberto mão, né? Tinha dado um tempo na minha carreira para ajudar e não estava ajudando. Entendi. Então,
conflitos foi o estopim para que eu buscasse uma alternativa, né? Sim. Porque, como eu falei, durante as aulas no método, então ela ia na psicopedagoga, ia na psicóloga, ia no neuro, na fono, então ela não estava sem apoio, ela estava usando o método de estudo errado. Então, Sim. foi bem... Ela já tinha... Então, ela já tinha o laudo. Ela já tinha o laudo. Você já sabia que era dislexia. Sim. Eu nunca tive dúvida, sabe? Tanto que eu é que procurei a escola na época e disse, ó, tem alguma coisa errada, porque o que ela tá estudando e o que ela tá entregando não condiz, né? Porque se eu não tivesse em casa, ainda podia dizer, não, ela é malandra, não estuda. E ela estudava, repetia, e no outro dia, milagrosamente, principalmente na alfabetização ali, sílabas e fonemas, então foi onde aí procurei a escola, até ela foi diagnosticada antes, assim, o laudo oficial, claro, saiu quase um ano depois, porque ela não tinha idade mínima, mas a gente já começou a tratar. Então ela fez, né, com a psicopedagoga, tudo, então foi um trabalho muito bacana. Só que agora, como ela está no 6º ano, começou as dificuldades, porque é muito mais matéria, muito mais leitura, muito mais atividade avaliativa, e aí muitos professores, o que trouxe também muita angústia para ela, né? Porque antes ela precisava responder uma pessoa só. Então, foi onde começou os grandes conflitos aqui em casa. E como eu falei, nós não tínhamos muita dificuldade com ela, mas a gente tinha dificuldade de se relacionar, sabe? Porque ela é uma criança muito bacana, mas é que a gente via que ela estava sofrendo. Era sofrimento mesmo, né? Tu que és disléxica, sempre fala isso pra gente. É sofrer físico até, né? Porque se ela precisa de 3 vezes mais para ler a mesma coisa que eu leio, então é físico até, né? E cansa, né? A pessoa cansa na leitura. Cris, e você como mãe, o que você me fala uma ou 2 palavras assim, o que você sentia? Tipo, não sei, impotência, uma palavra, o que você sentia? Frustração. Porque eu dei um tempo na minha carreira para ficar com ela e eu não estava alcançando, eu não estava vendo ela feliz, né? Porque a gente sempre achava, quando tu tem um tempo de qualidade, tu vai desenvolver um relacionamento mais saudável, mas não era isso que eu tinha. Eu tinha muito conflito, eu vivia muito frustrada. E ela também. Entendi. E teve alguma história que aconteceu na tua vida antes de começar a colocar o método? Alguma coisa que aconteceu que você falou, meu Deus, eu preciso procurar alguma outra coisa, porque isso não pode repetir, isso não pode se repetir. Alguma coisa que tenha acontecido, uma história que você queria contar, que você quisesse contar pra gente? Olha, o que me chamava muito atenção, porque como eu era professora e ajudava muito outras crianças, era isso, sabe? Muito estudo e muito pouco resultado. Porque a gente fala, mas a nota é um processo final, não deve ser levado em conta, mas né? O nosso método brasileiro ainda é completamente em números, né? É para prevalecer o quantitativo o qualitativo pelo quantitativo, mas não acontece, porque no final, se tu não tiveres a nota, tu reprova, se não tiveres... Então, assim, e isso era muito estressante. Então, nós estudávamos, ficava a tarde toda, repete, chegava... Não vinha, né, o resultado em nota. Então, e ela muito triste, eu frustrada, então... tava um ambiente muito pesado, a palavra, assim, sabe? Porque quanto mais eu espremia, mais era igual uma mola. Quanto mais tu aperta, mais a propulsão. Então, como essa mãe falou para ti, isso eu senti na pele, assim. Tinha que ter uma mudança. Eu não sabia qual que era, porque normalmente a gente... eu pensava, né? E penso como uma pessoa normal, né? Com lado racional. Mas como ela é mais emocional, ela era muito triste, assim, no sentido, escola de novo, estudar. Escola ela adora, porque ela é muito social, né? Mas estudar de novo, então, assim, toda a vida era muita briga, enfim, era muito chato mesmo. Ok. E aí, o que aconteceu? Como é que você me achou aqui nessa internet de Deus?
Porque, como eu te falei, eu nunca deixei de buscar. Então, eu estava na associação, entrava em sites e procura, e muito no tateio experimental. Ah, vou tentar isso, né? Como eu falei para ti, eu estava angustiadíssima porque começaram na escola, em matemática, muitas atividades, expressão numérica, por exemplo. E ela não automatizou a tabuada que eu obrigava ela a estudar há 4 anos, né? Então o que aconteceu? Tadinha mesmo, né? Começou a vir resultados baixos, não porque ela não sabia da matéria, ela sabia qual era a ordem de resolução, por onde começava, mas chegava na hora que ela tinha que ir para multiplicação, que ela tinha que parar o pensamento lógico para a tabuada, ela ter que fazer no papel ali, não deu certo. Daí eu pensei muito tempo, né? Não foi de uma hora para outra. Eu dizia, tem que ter alguma coisa, porque nós aqui no Brasil, essa parte como é que eu posso falar? De mudar o método para atingir a todos ainda é muito fraco, né? Eu, como professora mesmo, posso te dizer, a gente é professora de massas, né? E não por particularidades. Então, foi muito difícil procurar uma alternativa que não prejudicasse ela e que a professora fosse aceitar. Então, o que eu pensei? Faz a tabuada primeiro, num papel, deixa ali para não precisar voltar e faz. Os resultados já voltaram. Foi uma pequena alteração. Sim. Que mudou totalmente. Daí, conhecendo o método e como o cérebro dela funciona, foi um divisor de águas. Aí eu disse, nossa, aquilo lá que eu fiz ajudou nisso, nisso e naquilo. Mas era muito tateio experimental, não tinha uma base de estudo mais profunda, não tinha. Era o que eu ia tentando e dava, né? Assim como eu tentava fazer ela decorar as coisas. E agora, como é que tá agora? Depois que você entrou no curso, você aprendeu o método, você viu todos os módulos, né? A gente fez um mês assim de aulas intensivão, aulas de quase 2 horas, né? A gente, olha, para vocês terem noção, as nossas aulas são. E nunca, né? As meninas, se tiver alguma ali, sabe? Que a gente tava, quero falar. Sim, porque as aulas são de 50 minutos, mas essa turma nunca foi 2 horas e meia, 3 horas, vídeos longuíssimos, mas foi gostoso, porque elas compartilhavam as dúvidas, né, as angústias, e eu dava aula, parava e ia. Foi muito bom. E conta aqui para as mães como foi esse período, como você começou nos módulos, conta a sua experiência. Assim, quando tu começas ali o curso, quando a gente está no curso, né, tem muita parte teórica. Eu, como professora, gosto muito do embasamento teórico, né, porque eu quero saber onde que eu estou chegando com isso. Porque, assim, é muito fácil tu falar, né, eu acho que é assim. E com o curso, o início é a base científica, é o estudo de alguém que já comprovou cientificamente, e aí foi a virada de chave, né? Como eu te falei, eu acho que daí veio a segurança naquilo que tu estava fazendo, porque até para eu chegar na escola dela, eu preciso ter segurança do que eu estou falando. Eu ouvi dizer que o cérebro era assim. Não, tem um estudo tal, né, da universidade tal, baseado nisso, baseado naquilo. Então, esse foi o divisor para mim, assim, de eu virar a chave, que o cérebro dela simplesmente não era igual ao meu e ponto final, né? Porque a gente quer sempre... Ela queria colocar o jeito dela e eu o meu. Então era aí que vinha o conflito, como eles estavam falando, né? Que ia ser interminável e para o resto da vida, porque ela não ia deixar de ser disléxica e eu não deixaria de ter esse pensamento lógico, né? Sim, é isso mesmo, maravilhoso. Mas e aí, você fez a parte teórica, módulo 1, módulo 2, o módulo 3 a gente começa a dar uma entrada ali na organização, né? Essa parte, como foi? A organização, o software para organizar a semana toda. Aí veio aquela euforia de querer tudo, até tu dissesse, calma meninas, vai chegar tempo para
tudo. Mas é que a gente tinha uma ânsia de pôr tudo em prática, né? Eu acho que esse grupo, esse último, né, de estudo ali nosso, era isso. A gente queria fazer valer e fazer acontecer, porque a angústia, ela às vezes ela pode ser deixar tu inerte ou te dar uma propulsão para buscar alguma coisa. Então, a nossa angústia, tu sentia, dizia, calma, vocês vão adorar tal parte, porque era o que a gente estava choramingando naquele dia, né? Então, eu acho que nisso é que acontece, assim, porque quando tu entendes, tu tens subsídio para ajudar, para entender como que funciona, por que que é diferente de mim e dele, e tu também vira a chave que assim, ó, eu não posso pedir para ele ser igual a mim, né, para chegar aos resultados, porque às vezes eles já chegaram com o resultado há muito tempo e tu dizia, mas como? Sim. Mas como, né? Sim, é verdade. Essas adequações na forma de estudar, né? Porque como tu falas, é um curso para as mães serem um objeto de transformação, não para que tu transforme uma escola inteira ou um sistema de ensino. Na base, formiguinha mesmo. Nosso trabalho é formiguinha. Isso mesmo. A mãe vira uma agente da dislexia no bairro dela, né? Ali na comunidade dela, dentro da casa dela. Porque às vezes dentro de casa o pai fala, para com isso, esse negócio não existe. Aí quando você mostra, né, estudos científicos, você mostra médicos falando sobre isso, você mostra o curso que é embasado nisso. Aí a pessoa fala, peraí, não, tem até uma sociedade brasileira de dislexia, então peraí, o negócio né? E Então você realmente. dados, né, do antes e o depois, né? Sim. Como a gente diz, tu não pode jamais cobrar de um peixe que ele suba numa árvore, né? Ou que um macaco, né, viva no mar. Não tem como. Então, eu acho que esse é o divisor e a sacada do curso, assim, de tu dares as alternativas, as adequações, né, corretas para que ele chegue ao resultado da maneira dele, porque a vida é isso, tu tem que chegar no teu resultado e da tua maneira, né? Sim. Mas, infelizmente, o disléxico, eu acho que ele fica muito aquém, né? Desse respeitar a sua individualidade. Aqui no Brasil, a gente ainda está bem aquém. Estou há 22 anos na educação, então eu posso te falar que a gente, é troca de letra, dificuldade de ler, né? Então fica muito superficial e não é só isso, né? É uma forma de funcionar cerebral completamente fora do comum e é maravilhosa, como tu diz, é o teu superpoder de poder pensar diferente e de buscar alternativas até então nem imaginadas por nós, né? Então eu acho que é essa sacada do curso, assim, de tu dares, né, oportunidade para ele voar e voar com as asas dele, com os potenciais dele, sem ser coitadinho, mas sim ser uma criança que tem autonomia de vida mesmo, né? Tu fala, esse curso não é só para a mãe do aluno, é para a mãe do disléxico para a vida, né? É verdade, é verdade. Justamente porque não depender, né, de professora, de professor particular, de mãe, de amiguinho, né? Aquele sabe mais do que eu, então eu vou pedir ajuda para ele. Você não vai precisar disso. Porque sabendo o método, como o seu cérebro funciona e o que você vai precisar para estudar, né? Até o livro, até isso eu dou alternativa para a mãe, porque tem a parte da anotação, né? Então você vai estudar pelas suas anotações. Até isso se você fizer passo a passo, você sai realmente o slogan que eu coloco, né? Ensino mães os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor. Porque essa é a realidade. A criança, o jovem, o adulto, quando ele aprende a estudar do modo que o cérebro dele funciona, o disléxico, ele vai ser vencedor, porque ele vai ser igual um aluno com um método tradicional, né? E vai conseguir estudar super bem, ler super bem. Mas, ok. Carol, a sacada é bem essa, porque nós, ditos normais, o que a gente faz? Qual é o nosso ponto fraco? A gente dá uma camuflada e toca. O problema é que na escola
eles colocam um refletor sobre a dificuldade do disléxico. Ele não tenta alternativas, né? Lá ele está super exposto na sua fragilidade, porque a gente também fala muito no curso sobre autoestima, né, Carol? Sim. Que ou tu tem ou tu não aprende. E como que tu vai ficar com uma autoestima elevada num local que o teu maior ponto fraco é evidenciado diariamente, a cada minuto, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que também é por aí. Quando tu consegues dizer, ó, ela não é o ponto forte dela, mas tu podes pedir isso que ela vai fazer para ti. Então, é isso, né? Minimizar o que tu estás, que tu não é tão bom, né? E maximizar naquilo que tu é bom, porque a criatividade daí rola solta, né? É verdade. E me conta uma coisa que aconteceu depois do método, que você falou, uau, não. Ah. Assim, eu acho que a palavra é feliz, sabe? Até bem emocionante quando eu contei, até tu chorou lá, né? Assim, de ela dizer assim, agora tu me entende. Então, isso para uma mãe Maravilhoso. não tem, né? Assim, tu eras disléxica, então tu podia sentir, mas eu não era e achava que estava acertando, fazendo. Às vezes até eu cheguei a dizer, ai, poxa, eu saí da escola para te ajudar, ajudei 20 anos todo mundo e não consigo ajudar minha filha. E aí, quando tu vê ela dizer, mãe, graças a Deus, tu sabe como o meu cérebro funciona. Porque ela estava exausta, né? A repetição, tu já imaginou? Nossa, cruel. Cruel. Eu não sei nem o que dizer. Eu mensuro pelo que tu, adulta, fala sobre aquela moça dos sábios disléxicos, que ela diz que parece que sai um peso das costas quando tu aprende a estudar de um jeito que maximize os resultados, né? Então, é isso, assim, com muito menos, muito mais resultado e de uma forma muito leve. Eu acho que é por aí, sabe? É Quando verdade. os ficaram claros, eu acho que ficou muito leve. Que legal. Cris, tem uma moça chamada Leiloca. Tudo bom, Leiloca? Deve ser uma professora, porque ela falou. E quando o professor corre atrás da mãe do aluno, a mãe do aluno não aceita, o que fazer? Quer falar você, que você é professora de escola? Isso eu vou falar que é um assunto muito delicado, né, Carol? A gente não pode dizer que não é, porque é o teu filho, né? Então, assim, ó, lá no curso ainda tem, assim, nas comunidades, eu acho que até o interessante é uma mãe entrar na comunidade para ver os seus pares, para saber que não é esse mundo glamuroso que está na internet, né? Que todo mundo tem os seus percalços. A gente tem muito que ainda crescer nisso tudo, né? Como tu falou, é trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito por alguém, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo falando com mães sobre isso, né? Então, eu acho que por isso que para mim foi mais fácil. Então, eu falo claramente, mas eu ainda escuto, sabe? É Leila, né? Eu acho que Leiloca. Tu não tem vergonha de dizer que tua filha é disléxica? Eles me perguntam, porque eu falo, olha, dislexia. Eu disse, não, porque ela é tão querida, não precisava dizer. Eles dizem para mim, eu disse, mas ela não deixa de ser querida por ela ser disléxica. Então, aí tem muito preconceito. Então, a mãe ainda precisa ser acolhida, porque uma pessoa que fala muito, imagina se tivesse um laudo dentro da sua família, né? Então, a pessoa precisa ser acolhida, a pessoa precisa ser... por isso que naquela semana que tu falou sobre os 7 poderes, eu achei que foi uma sacada de mudar de paradigma, de pensamento, de dizer, ó, tu tem um superpoder que eu não tenho. E eu assistia com a Rafaela e dizia, ó, Rafa, tá vendo? Tu consegue isso e a mamãe não consegue. Era por isso que eu acho que eu te enchi tanta paciência, eu brincava com ela, sabe? Porque a mamãe não sabia que tu tinha esse superpoder. Então eu achava que tu era igual eu, né? Até porque a gente tem que ser verdadeira. E é isso mesmo, né? Então, para as mães mesmo, até porque aqui no Brasil o tratamento é muito caro, né, Carol? Sim.
um bom médico é em torno de 650, 700 reais na minha região. Um neuro bom que tenha possibilidade, né, de fazer um laudo. Então, tu vai ter que ir a cada 6 meses. Daí depois tem a psicopedagoga, que é média 120 reais a hora aula, né? Então, e a demanda só cresce, né? Eu sempre falei, as meninas falam, a gente gasta mais com as terapias paralelas do que propriamente com a escola. Aqui no Brasil não tem nenhum tipo, mas a lei ainda é muito nova e a gente sabe, garante, mas nem tudo, né? Então, fica na fila quanto tempo, aí quando tu consegue, a psicóloga fica 2, 3 meses, muda, daí vem outra, e aí como que sai um laudo? Sim, começa então, tudo de novo. No caso, foi tudo particular, né? Então, muito caro, mas a gente abriu mão de muita coisa, porque a gente já sabia que era importante. Mas aí vem o curso, né, que muda a visão do estudar, porque nós não tínhamos vergonha, não tínhamos reservas de buscar ajuda, sim, mas aí aqui em casa estava faltando aquele, sabe, virada de chave mesmo. Então ela estava triste, apesar de ter tudo isso, ainda a gente dizia, meu Deus, mas o que falta para essa menina? Né? Ela tem tudo. Mas ela não estava sendo tratada da maneira correta para que ela pudesse potencializar o que ela tem de melhor. A gente estava abafando, na verdade, né? Sim. Então o método de estudo, aluno disléxico, aluno vencedor, acabou fazendo diferença na vida, nos estudos da tua filha. Sem dúvida, descomplicou, né? Porque na verdade eu que complicava muita coisa. E aí ela dizia, tô cansada, como tu fala, né? Leu um enunciado, tô cansada. Mas cansada do quê? Nós começamos agora! Então, assim, como tu falou, tu pediu para falar a verdade, e era isso que eu fazia. Eu disse, filha, faz 5 minutos que a gente começou, como é que tu estás exausta? E elas falam, era drama, é como essa mãe falou para ti, a gente acha que eles são mal criados, dramáticos, que estão fazendo um jogo emocional com a gente. Então, é como eu falei para ti no curso, para mim foi descomplicar, né? Uma coisa que eu acabava complicando para ela e trazendo uma carga muito pesada. Sim, que lindo. Para mim ouvir isso é emocionante, porque me traz assim sensação de dever cumprido. Ai, já vou me emocionar. Mas é aquela sensação de dever cumprido, sabe? De ajudei uma pessoa, ajudei uma família. Então, assim... Família, não tenhas dúvida, assim, né? Que foi o divisor de águas, assim, porque todas as mães, ou quem, né? Ou pai, ou qualquer um, tu não tem outro, né? As pessoas comprometidas, elas não têm outra função na vida, né? Tu queres colocar o teu filho num lugar que ele possa ter autonomia e ser feliz, né? Eu sempre prego muito isso. Não adianta tu ter a melhor nota, tudo 10, e ser uma criança extremamente infeliz, que não se relaciona bem e que tá toda a vida, né, se escondendo. Então, assim, ó, ela nunca teve esse problema. Mas eu sentia que faltava aquele pouquinho a mais, que era eu entendê-la, né? Na verdade, depois que eu descobri, eu achava que ela era malandra, que ela não tinha vontade, que ela não... Sim. E mudou completamente, assim, né? Então, quando ela diz, graças a Deus tu me entendeu, é muito forte, né? Para uma mãe ouvir isso, né? Até porque eu tinha, como eu falei, aberto mão da minha carreira para ficar mais perto dela e dar o apoio emocional, mas infelizmente acho que é ela que estava me dando apoio emocional. É verdade. Não, e lembrando que esse método de estudo para disléxicos a gente acaba levando para a vida toda. Quer dizer, você leva para o trabalho, você leva para a faculdade, você leva para pós. Né? Eu estou fazendo mestrado agora, eu uso esse método no mestrado. É muita coisa para ler, é muita coisa para anotar, é muito mapa para fazer. Porque você precisa ter esse passo a passo para se organizar. Então, você vai
você não vai saber por onde começar. Você vai ficar patinando ali no gelo e não vai saber por onde iniciar. Então, ter vamos dizer assim, essa guia, né? Por onde ir, como ir, a estrada iluminada, eu acho que faz toda a diferença na vida do disléxico. Traz para ele clareza, traz para a mãe segurança, e isso eu vivo na pele, né? E vendo na vida das minhas alunas, eu fico muito feliz, muito realizada, porque quando eu era pequena, Cris, eu sempre tirei notas baixas, sempre. Sempre repeti de ano, repeti primeira série. Então, assim, vendo, quando você fala para mim, ai, Carol, ela tirou 9, ai, Carol, ela tirou 10. Na verdade, 10,5. Portuguesa, né? Essa também é uma história que vai ficar para sempre, assim, né? Que ela Sim. gabaritou e a questão bônus valia meio ponto, ela acertou também, aí ela veio, mamãe, tirei 10,5. E aí é a virada de chave para autoestima, assim, né? Porque língua portuguesa e dislexia quase que nem combinam na mesma frase, né? Então, o resultado desse só vitória, assim, aí já tirou. Depois disso, só mudou. E assim, mapa mental porque é muito difícil, assim, porque toda a prova de sexto ano tem a parte da literatura, daí depois tem a parte do texto, né? E depois tem a parte também das letras ali, de G e J. Para vocês é um terror isso, né? Vocês já não dão. Vocês já não dão conta sem estar tudo misturado, imagina tudo. Carol. Meu Então, Deus. né? Mas aí quando ela se superou, que ela pensou, eu tenho que só descobrir, né, o jeito certo, Sim. a gente foi uma virada, assim, é autoestima mesmo, assim, como tu falas, porque também faz parte, né? Sim. Quando ela diz que gosta do professor, eu já sei, é que o professor entendeu que não adianta cobrar pelo que ela não pode dar, né? Então, quando o professor valoriza o que ela tem de bom, ela diz que ama o professor. Então, e a virada de chave, né? Que a autoestima, quando está elevada, que ela não vai ser colocada numa situação difícil, e aí vem a condição de todo ser humano, né? Tu jamais vai num lugar que vai te colocar numa situação difícil. E o disléxico faz isso todo dia. Todo dia. É isso que dia. ele vai para um lugar em que o ponto fraco dele vai ser pego todos os dias. Então, foi ali que eu. Por isso que ela não gosta da escola, não gosta de estudar. É por isso que é porque tu cutuca no ponto fraco, né? Sim. De vocês. E é isso, assim, de tu pensares, não, ela não pode ter uma produção 100% sem erros de língua, né, erros ortográficos, mas ela pode fazer isso, né? Então, mudar. É o que a gente faz na vida real, né? Num trabalho, em qualquer outro lugar. Mas na escola, é como eu te digo, na escola a gente pega pesado com o disléxico, né? Verdade, né? Digo pegamos porque eu sou professora, então eu sei que é o ponto fraco o tempo todo. Mas você não está prestando atenção? Como é que tu se perde no texto? Lê para mim agora. Quanto que é isso? Então, tudo muito automatizado, né? E vocês ficam... Perdidos. Sem contar o cansaço, né? A gente lê uma vez, é como se tivesse lido 3. Sem contar o estresse, porque tá todo mundo... Não tem ninguém olhando para você, mas para você tá todo mundo olhando para você, porque você vai ler errado. A pressão. Então, é complicado. Quando você sabe como fazer... vou dar aqui um exemplo. Eu até falei para vocês no curso esse dia. Meu filho teve que fazer uma redação, e aí ele leva o computador para a escola e digitou a redação. Aí, a redação início, meio e fim. Ele fez ao contrário. Eu não sei como é que foi, porque ele não me mostrou, mas ele deve ter posto fim, meio e início, no mínimo. Aí ele esqueceu o fone de ouvido. Porque o que o disléxico tem que fazer? Ele tem que ler a redação dele. Só que ele já estava cansado, ele não leu. Ele falou com mamãe, deu uma lida assim, mas... Então, quer dizer, o fone de ouvido, ele iria ouvir. Então, ele iria perceber, falar, putz, isso aqui tá errado, deixa eu trocar. Né? Deixa eu mudar essa frase aqui. Então, quer dizer, o disléxico, para ele estudar 100%, para ele ficar ali para os coleguinhas,
ele precisa de instrumentos, ele precisa de adaptações, ele precisa, né, de algumas compensações. E a gente acaba aprendendo dentro do curso essas compensações, né? Existem várias coisas que você pode usar, mas dentro de todas essas coisas, o que eu prezo mais é o método de estudo. Porque ali é papel e caneta, entendeu? Ali é papel, caneta, evidenciador, o que você pode usar em qualquer lugar do mundo, para qualquer idioma. E isso, mesmo se eu tiver sem energia, não tiver um computador, um aplicativo ali na hora, né, vai te ajudar, porque é papel e caneta. Mas então, assim que a gente entende, muda o olhar sobre aquilo sim. E muda os resultados, né? Só que é um processo, é como tu falou, tu não pode ir direto dar dica, ó, faz isso, isso e aquilo, mas por quê? Se tu fizer com o teu olhar também, né? As sugestões, sem tu olhar como ele vai processar aquilo, também não dá certo. Isso, é isso mesmo. Muito complicado. E nós aqui no Brasil, né, a gente também tem que ser muito realista, nós estamos... Se tu já sofre aí na Europa, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas tu moras na Europa, né? Mora na Itália, então ainda tu tens um passinho à frente nosso. Nós ainda estamos lutando para deixar eles usar a calculadora, lutando para eles poderem levar um tablet, lutando para eles poderem usar fone. Então vai ser uma briga de cada vez, né? Então vamos chegar lá, mas assim, a gente tem que ir com as armas que a gente tem agora, não adianta ficar frustrado e pensando, mas se pudesse. Não pode, vamos lutar com o que a gente tem. E aqui já deu certo com poucas. Na verdade, não é pouca mudança, mudou o olhar, né? Então, foi olhar diferente mesmo, é igual aquela charge que tem que o menino tá um 9 desenhado no chão, um olha 6 e um olha 9. Que legal. Eu e a Rafaela, né? Porque eu olhava desse lado, era um 6 e ela dizia que era um 9 e nós vivíamos brigando para ver quem que tinha razão. E na verdade não é que ninguém, as duas tinham razão dentro da sua realidade, né? É bem característico. Então, eu também acho que não adianta a gente ficar, né, resmungando, a gente vai ter que buscar uma alternativa. Eu acho que aquela moça, quando fala que ela... O que fazer é essa angústia. Lembra que nós carregávamos no início, Carol? Preciso dar um jeito nisso, né? Mas, Carol, e agora? Mas e daí? Se ela pensa assim, então não vai dar mais para ela ir para a escola, porque a primeira coisa que a gente pensa é que a escola jamais vai funcionar para uma criança disléxica, né? Se ela pensa de outro jeito, a escola não é feita para vocês, né? Mas aí é a mudança ali, né? O mudar mesmo o olhar, que daí foi o diferencial, assim. Sim. É tipo um reset, né? Muda aquela mentalidade e aí você entende o que o disléxico pensa, como pensa, e você fala, nossa, um outro mundo? Nossa, eu entrei numa bolha diferente. Em crise, 20 anos depois, 22 anos de escola, gente, eu não sei nada, né? Volta para o mundo que eu quero descer, que agora eu não sei mais onde é que eu estou. Então, eu também fiquei num período de ebulição, de frustração, mas que a gente não pode parar ali, né? Tu tem que dizer, não. Aí tu falavas pra gente, calma, gente, mas vocês não sabiam. Agora que vocês sabem, o que vocês vão fazer? Mas vocês não sabiam, porque a gente ficou angustiado ali, né? Tem uma parte que quando a gente toma consciência, fica pesado pra gente, enquanto mãe, saber que estava fazendo tudo errado, né? E eu, mais ainda, porque ela já tem 11 para 12, né? Era um pouco tarde. Ela estava muito tempo sendo oprimida. Um lado positivo é que ela é durona, né? Ela é uma menina assim que durou, bem madura para a idade dela, porque eu não digo para ti que ela que lidava comigo e não eu que lidava com ela aprendeu a dentro da dificuldade dela buscar alternativa para ela ir se virando. Então ela é bem melhor que eu, porque eu não me virei no método, ela que se me virou para dar conta de tudo isso, né? Olha que legal, isso é maravilhoso. Teve uma mãe aqui em cima que perguntou qual aplicativo ledor. Então, aqui no meu perfil no Instagram, eu coloquei um desafio que terminou semana passada. A Elisângela chama do Google. Você pode usar o aplicativo do Google. Dá uma olhada, tem várias lives que eu ensino. É o primeiro que você pode usar, é o mais fácil.
é o mais tranquilo. E dentro do curso eu falo de vários, eu uso vários, tem o meu preferido, que eu uso em casa, que eu passo para as alunas. Mas o Google é aquele que você pode usar em qualquer momento, com celular, com tablet, em tudo. Isso. Gratuito, né? Porque tem muitos aqui que a gente vê preço, infelizmente, para o Brasil também, daí, porque é de fora, então tu compra em dólar ou em euro e acaba que não é uma coisa baratinho como sai aí, né? Então, Sim. a gente fala sempre do Google porque o Google Gratuito. É democrático, né? Todo mundo tem Google, então todo mundo pode usar, né? Não é o melhor, mas funciona muito bem, né? É verdade, é verdade, é verdade. Ok. E para a gente terminar aqui essa live, eu queria perguntar para você, eu já tinha até falado isso, no meu slogan, né? Eu falo que eu ensino mães a entender os efeitos da dislexia, usar adaptações escolares para ter um filho vencedor na escola. Como foi com você e tua filha? Vocês conseguiram? Você conseguiu entender os efeitos da dislexia e usar as adaptações? Esse foi. A gente está no processo, claro, porque é como tu dizia, um mês. Eu tive que desconstruir tudo. Então, a gente está numa base bem sólida, né? Que é o método de estudo. Como estamos aqui na nossa região, a gente está nas últimas semanas de provas. Então, porque a mudança, ela é dolorida para todos, né? Não é só para nós que somos adultos. Ah, a criança se adapta. Não, a criança precisa, ainda mais que, como tu falou, ela é muito inteligente. Até hoje ela deu conta, eles também. A gente fala no curso também sobre isso, que eles não querem usar a calculadora, eles não querem levar o computador, porque ele é, além de ser disléxica, ela é uma adolescente, né? Pré-adolescente, como todas as outras, que estão buscando testar, saber até onde pode ir. Então, a gente está num processo, né? Eu, enquanto mãe, né, de buscar alternativa e ser, como tu falou, e ser essa mediadora, né? Porque não adianta eu fazer para ela, Não. né? Não vai, não é eficiente. Então, ela que precisa, então, assim, a mudança também é sofrida para ela, porque é um método de estudo. Não é varinha de condão, né? Ou pode joga e agora ela é uma vida normal. Não, tem as lutas na escola, né, com adequações. E conta-gotas, né? Conta-gotas, é um processo, tu precisas te posicionar, então tu tens que estudar, tem que ser muito assertiva na sua fala, porque tu também, não é porque tu conheces que tu podes usar isso para agredir os outros, né? Então, é uma lei, é uma lei, né? A adaptação é lei. Mas, como todas as leis, para serem aplicadas, a gente precisa de pessoas que percebam isso. Eu estou, graças a Deus, com uma professora que faz as adequações na escola muito bacana, muito consciente. Mas tem um grupo todo de 12 professores, tem a direção, tem a coordenação. E a gente sabe que cada um pensa diferente. Tem uns que dizem que nem existe, que é desculpa e vamos que vamos, né? Eles estão colocando a lei do direito do uso das adaptações. Tem a lei, mas, como toda lei, né? Ela precisa ser colocada em prática e aí vejo também, como eu te falei, eu sou professora, tinha muita coisa que a gente não sabia. Eu não sabia, mesmo buscando, mesmo estando constantemente buscando formação, ainda é muito superficial, né? Se fala do disléxico superficialmente, se fala do TDAH. O TDAH não para. O disléxico troca letra. É muito superficial, né, Carol? Aqui, a gente fala, né? A gente quer botar tudo dentro de um pacote só, né? Então, eu vejo assim que precisa, assim, de adequações, mas que eu acho que a maior mudança é em casa, porque, como eu te falei, eu tinha uma série tinha um conjunto, mas que a engrenagem não virava porque faltava a peça principal, que era o método de estudo eficaz, né? Mas com sofrimento ali, porque, como eu te falei, eu busquei porque eu via ela triste. Ela Entendi. Para passar de ano. Então, podia dizer, mas ela tem nota, por que tu estás, né, tão
tão oprimido, ou tu nunca tá contente com nada. Tem gente que diz ainda, né? Mas não é, né? Nós que temos filhos com esse tipo de eu não digo nem é um transtorno mesmo, assim, mas é que tu já pensas assim, né? Porque mãe é mãe. Ah, tá, agora ela vai. Mas daí quando ela entrar na faculdade? Ah, mas tem o vestibular. Depois tem a faculdade. Depois, mas aí depois como é que ela vai dar conta no trabalho? Então, é como tu falou, o método vai ajudar ela para a vida, Sim, assim, né? sim. É que faltava entender os efeitos da dislexia. Uma vez que você entendeu como o cérebro dela funciona e como é que você tem que ajudar ela a estudar, aí vem paz na casa, vem mais tranquilidade. Você fala, agora eu sei que ela precisa de pausa. Agora eu sei que ela não pode fazer desse jeito, tem que ser desse outro jeito. Agora eu entendi que ela é visual. Agora... Né? Então, quando tem esse entendimento, por isso que eu falo, né? Por isso que eu coloco esse slogan. Porque quando a mãe entende os efeitos, aí ela fala, putz, para aí, para tudo. Eu não estava entendendo nada. Eu estava batendo de frente, né? Então... Falei, eu entendo, eu mudo o olhar e o resultado vem. Sim. E é como tu diz, quase que é automático, não é assim, tu vais esperar que daqui a 6 meses. Não, é automático. Tu mudou a forma de estudar, o resultado vem completamente diferente e é como tu dizes, e a gente se surpreende, porque quando tu para de exacerbar o ponto fraco, eles conseguem crescer no positivo, né? Como tu disse, tem hora que tu diz, não faz isso, né? Sim. A gente até duvida que eles tenham capacidade quando eles estão tranquilos e com autoestima boa, né? É verdade. Uma pessoa escreveu, dislexia entra no método ABA, porque aqui a gente não consegue fono pelo convênio, só o método ABA. Não, o método ABA é para quem tem TEA, para quem tem dislexia, é o método fônico. E eu combino o método fônico com psicomotricidade, que dá bastante resultado. É diferente, tá? Aqui está escrito Vila Transportes. Mas o método ABA é uma outra coisa, tá bom? Você usa para quem tem TEA, para quem tem TOD, né? Deficiência intelectual. E dislexia não. Dislexia pelo contrário. A pessoa Psicopedagoga que tem... um plano de saúde. Oi? Psicopedagoga também, nenhum plano cobre. É difícil, né? Tudo É difícil. particular. Sim, é difícil. Aí você pensa, né? Hã? Psicólogo, sim. Psicólogo. Aí a fono, porque é uma fono dentro da área da pedagogia, né? Porque ela tem que trabalhar não a fono fala, é a fono consciência vocal, que é diferente, né? Sim. Não consegue também. O que ela está falando, estou dizendo, nós estamos patinando aqui ainda, né? Até falo que nosso sistema aqui em Santa Catarina, o aluno com déficit de atenção consegue, segundo o professor, muito facilmente. O disléxico não tem direito, nem de ledor. Público, 40 alunos. Um pobre coitado disléxico no meio daquilo tudo, sem ninguém para ler para ele, o ensino médio normalmente existir, né, Carol? Então, assim, não que o déficit de atenção não precise, mas um ledor, pelo menos para a escola, para que coloque esses alunos numa sala para fazer as avaliações, seria um passo, assim, né? a passos largos mesmo, né? A gente ia deslanchar. Imagina, é como tu disse, tu já passou por isso aqui no Brasil, ser adolescente numa escola com 40 alunos e ninguém saber do que se tratava, né? Que era só tu que ficava lá sofrendo e sozinha, né? Complicado, né? Até uma ideia, assim, se tiver algum diretor de escola, alguém conhecer algum diretor, às vezes tem diretor de escola particular, ou até mesmo do Estado, né? Porque eu sei que é uma complicação pedir coisas para o Estado, prefeitura. Em vez de pedir um ledor, uma pessoa, insere um computador, um tablet, não precisa ser para todos os alunos, um em cada classe, ou senão na classe de computação. E tem um ledor do Google, bota lá gratuito, coloca o menino com fone de ouvido para ele ler o conteúdo fora da classe, depois ele entra para a classe de novo e vai, né, criando alternativas
para facilitar a vida desse jovem que provavelmente vai ter um abandono escolar, porque não vai conseguir acompanhar, né? É muita matéria. Quando chega na escola média, é muita matéria. Muito. E assim, muitos professores, né? Às vezes eles têm agora mesmo o ensino médio inovador, ali, né? 15, 16 professores e acaba uma coisa e começa a outra e é trilha. Os professores estão meio perdidos ainda com essas adaptações. Tu imagina um dislexo com aquela quantidade, acho que tem 10 ou 12 livros, então fica um volume, como tu diz, inacessível, né? Se 12 livros para nós, para vocês são 36, né? Porque 3 vezes mais. Então, eu já penso agora sempre assim, se a gente não consegue pensar na dificuldade, tu pensa, se tu carrega 12, ele carrega 36 livros, né? Sim. Eu acho que começa a tu ter essa empatia de tu, né? Tu estares no lugar do outro. Eu não consigo entender como ela sofre. Tu carrega 10 livros, ela carrega 30. Né? Isso, é isso mesmo. É isso. Você chegou no ponto. Esse é o ponto. Porque precisa de algo palpável, né, Carol? Assim, para dar essa virada de chave. O ser humano é assim. Tanto que, por que tem multa de trânsito? A gente já sabe, se tu correr é perigoso, mas por que precisa de multa? Porque precisa de alguma coisa que te traga para a realidade, né? E eu sempre coloco isso. Se tu acha o que é isso. Tu lesse 1, ela leu 3, para fazer a mesma coisa que tu, né? E aí, falas, o teu já está no ensino médio. Quantidade de livro para ler aumenta, a minha ainda está no 6º, né? Sim. E as dificuldades vão crescendo quando tu não tem esse olhar correto, né, Carol? Tu mais que eu sabe disso. No começo, o primeiro ano vai muito bem, o segundo, o terceiro, porque daí vocês vão aprendendo a se moldar ali, né? E a desviar dos problemas, mas aí no 6º estoura, né? Porque mudou tudo e... Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. A frustração vem firme, né? Sim, sim. Por isso é necessário que esse jovem, que essa criança... O ideal seria a criança já dos 8 aninhos já estar usando o método, aprendendo a como estudar, sendo organizado, porque ele vai precisar disso para a vida toda. Para quando chegar ali na escola média, ele já, com tranquilidade, né, pega as coisas dele. O André faz isso, já chega, já vai estudar, já pega o computador dele, senta, pega os papéis, já separa, tem o calendário na frente dele, já separa os dias das provas. Então, quando você faz... A mãe vai ter um trabalhinho de estudar, de sentar com essa criança por 1, 2 anos, para que ele tenha bem fixo esse método de estudo. Até 1 ano, vai. Eu dou sempre um tempo bem longo, 1 ano, 2 anos. Mas tem mãe que tem resultado, gente, em 3 meses. Em 4 meses, às vezes tem mãe que me liga e fala, Carol, teve resultado. Ele já tá fazendo tudo independente, sozinho, tá? Entendeu? Então, assim, eu sempre dou muito, né, resultados longos, mas se você vê, é o modo que o cérebro dele pensa, é o modo que o cérebro dele funciona, é o modo que o cérebro dele aceita o estudo. Então, e é comprovado cientificamente, aqui na Itália as crianças estudam assim, né? Por onde eu me baseei, os livros são científicos, então não tenho que errar, né? E eu queria aproveitar para a gente fechar aqui a nossa live, queria convidar todas as mães amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai fazer uma live aqui no Instagram e no YouTube. A gente vai abrir as inscrições para esse método. Eu vou dar de novo o desconto, né? A gente está no mês do Black Friday, então vai ficar o mesmo preço da turma da Cris. A gente vai estar esse desconto de R$ 600. Então, é uma oportunidade boa, porque o ano que vem já vai voltar o preço normal. E vale a pena, gente. Quando você vê que você não vai precisar de tanto profissional à sua volta, quando você vê que ele vai conseguir estudar, quando você vê que o resultado começa a vir, você fala, por que eu não vi isso antes? Né? E eu sou a prova disso. Eu tinha todos os profissionais suando para pagar e o resultado não vinha na proporção. Não que não vinha o resultado. Eu não vou, né, ser também
ingênua de dizer que o trabalho deles era perfeito, só que faltava uma coordenação para que isso tudo, tanto que ela é uma criança muito bacana, assim, graças a esses profissionais. Só que precisava que fosse mais leve, né? É como tu disse, carregar 10 quilos é alguma coisa, agora carregar 30 quilos, né, é outra coisa. Assim. É obrigado a cansar mais que o outro, né? Onde tu vai com 10, eu com 30. É verdade. Nós não chegamos ao mesmo lugar com a mesma satisfação, com a mesma energia. Então, assim, até brinco com ela agora. Filha, ano que vem vai ser melhor, né? Porque esse ano ela tá muito cansada, né, Carol? Eu fiquei 7 fazendo ela repetir livros e livros e faz de novo, escreve de novo e faz de novo. Ela deve estar sobrecarregada, tanto que eu nem peguei tão pesado com essas coisas por causa disso. Assim, eu acho que a gente também tem que ter essa sensibilidade, né? De saber, como tu falou, é a conta-gotas, a ansiedade de despejar tudo em cima, mas às vezes tu acaba tendo um efeito contrário também. Então tu tem que, agora ela precisa disso, né? É como quando tu cria um filho, tu não pode ensinar ele a ler e escrever assim que ele nasce, tu vai dando o que ele precisa naquele momento, né? Isso mesmo. É igual também. Nisso eu também tô respeitando muito ela. Isso. E é como tu falou, é de coisas simples, assim. Quando tu conhece os efeitos da dislexia, tu também vê de outro jeito, tu não acha que é falta de respeito, tu não acha que é falta de educação, como essa mãe estava tão frustrada hoje. Sim. Eu imagino, eu também dizia assim, não sei por quê, né? Eu conseguia com todo mundo, tenho um relacionamento ótimo com os meus alunos, e por que eu não consigo dentro da minha casa? Frustrante, né? Sim, sim. É difícil. Puxando só um gancho daquela parte dos profissionais, os profissionais, na verdade, são essenciais, porque eu chamo de teia de aranha, né? Se você não construir os profissionais, que eu chamo, que é o fono, a psicopedagoga, a psicóloga, se for o caso, a mãe, o pai, a professora, a escola, né, eu chamo de teia de aranha. Essa criança vai ficar ali na teia, a criança é a aranha, e ela vai ter que andar pela teia. Se a teia tiver um buraco, ela vai cair, ela não vai conseguir andar bem nessa teia. Então a trama tem que estar bem fechadinha ali, todo mundo unido para trabalhar bem, para chegar bem, né, nesse resultado. E a mãe, eu acho que mais do que o pai, tem um papel fundamental, porque eu não vi ainda, olha, em um ano que eu tô aqui no curso, fazendo esses eventos, eu ainda não vi um pai que tenha falado, Carol, olha, eu quero ajudar meu filho, eu quero ir. Todas são mães. Mães, professoras, avós, tias, tutoras. Tinha um avô que pagou para a filha, lembra? Mas ele fazia alguma coisa, mas ele deixou para alguém fazer, né? Mas eu achei ele muito bonitinho, porque ele era muito sensível, né? Ele sabia que tinha alguma coisa errada, né? E é mais ou menos em casa. Eu estava angustiada, porque dentro da pedagogia, da psicopedagogia, a gente tem muita cadeira de psicologia, então a gente sabe quando está fluindo de uma forma mais leve, né? E é interessante quando tem alguém que observa de fora também, né? Que tem alguma coisa errada. E normalmente é nós professores, é como a Leiloca ali falou. Para ela é difícil, mas ela vai ver que vai funcionar, uma hora vai, assim, né? Porque se não for com essa mãe, tu também já tentasse ajudar muita gente que não deu certo, mas a gente faz pelos que dão certo, né? Porque senão a gente já desistiria. Nós, professoras mesmo, né, Leiloca, a gente só faz porque a gente sempre brinca, né? Que pelos que valem a pena, assim, não que os outros não valham, mas é que valeu a pena todo o teu esforço e foi recompensador, né? Sim. Porque hoje em dia não é muito pelo dinheiro que a gente é professor, né? É verdade. A gente tem que gostar mesmo e não desistir, porque é bem por aí. Aí, vendo a Leila ali, é inspirador também, né, Carol? A gente que tem filho, saber que tem uma professora que está preocupada com o jeito que alguém está aprendendo, ou com essa menina tem esse anjo, né, chamado professora Leiloca aí, ó, na vida dela, que não era para ser a mãe, mas tem alguém que vai olhar por ela e dar os mecanismos para ela, né? Sim,
É verdade, é inspirador. A gente tem duas professoras também ativas dentro do curso e É, assim eu estou em constante conversa com elas, porque tanto a Eli quanto a Samantha é, fizeram um curso por amor a alunos hum, que queriam transformar a vida de alunos. Então assim é muito, para mim é muito gratificante isso, porque é levar a informação, né, lá no sul do Brasil, como você está, mas também lá no extremo norte, né, do Nordeste. é. Então, isso é maravilhoso. Quem sabe, né, um dia a gente possa pegar o coração de todos os professores e seria maravilhoso. Imagina todo mundo usando o método. Seria assim. Até o outro testemunho é que a Rafa agora compartilha os mapas conceituais dela com os amigos não disléxicos, porque eles querem saber como é que ela tira 10 em português, né? Como ela tirou 10 em matemática. Então, é Sim, muito bacana, sabe? Assim, de vê-la é, transformando também o ambiente dela. Ela está sendo melhor naquilo que ela pode, como tu falou. sim. Ela não está produzindo um texto para dar para eles, mas aquele mapa conceitual, às vezes até com letra trocada, se puder ajudar ou chegar em alguém e perceber, ela também está fazendo a diferença dela já tão pequena, né? Que Linda demais, linda demais. Maravilhosa. Parabéns, viu? Parabéns pela mãe, né? Que você é, guerreira, leoa, não desistiu. E parabéns pela tua filha também, porque a Rafa está demonstrando assim uma maturidade ah, maravilhosa. E ela é infinitamente melhor do que nós. Eu e meu marido, a gente sempre fala, ela é muito melhor. Ela aguentou firme durante muito tempo, né, Carol? Não desistiu e buscava do jeito dela. E, né? Então, eu acho que até aquele mau humor que a gente achava que era tristeza era o grito de socorro, né? E foi ouvido na hora certa, como tu falou, não dá mais para lamentar o que passou e sim, que legal. só E que tá chorando, emocionada. É mais uma chorona. oh, entrou no clube. Nós vamos fazer mamães choronas da dislexia. O que que tu acha? Quase chorando aqui, ó. Cris, e me fala uma coisa que você não me contou. E como é que você achou o meu canal? Carol, eu fui na associação, aí sabe os disléxicos. Como é que é o nome dela? Ela Mônica. A Mônica, me perdoa, Mônica, de esquecer o teu nome, mas eu acho que eu estou convivendo muito com disléxico. Eu só vejo a imagem da Mônica e não conseguia lembrar o nome. Eu digo para minha filha que tem hora que eu estou trocando letra já, mas é por osmose. Então, a Mônica, daí e o café com dislexia, e aí no café, assim, eu acredito muito em Deus, então Deus tinha um propósito para aquele dia, para aquela angústia, eu tinha rezado muito já, muito, 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 então eu acredito muito que a parte espiritual tem que estar bem, né? O Léo Freiman hoje ainda falou isso, que é o espiritual, o psíquico, o corpo. Então, e aí eu estava aflita, procurando, achando que não tinha mais para onde correr e estava difícil, assim, né? A convivência e a nossa família é só eu, o meu marido e ela, que é, né? Assim, dentro de casa, então não ter um ambiente assim favorável era complicado, sabe? Sim, Para e calmo, né? Porque hoje em dia a correria tem que ficar lá fora. Eu digo assim, o estresse tem que ficar lá fora. sim. Aqui é um ambiente acolhedor. Então, aí foi no sábado disléxico e daí eu ouvi tu falar e aí saiu aquela semana de ajuda e Sim. pela associação também foi divulgado aí no sábado disléxicos, aí eu assisti e aí eu cheguei em ti. Olha Aí que legal. eu nem era aluna tua, eu participei da live, que estava muito curiosa, porque daí tu já quer professora, né? Já quer botar tudo em prática, né? Então eu já dizia, Sim, mas como? Não sei o que. Daí, calma, a gente tem que participar de uma coisa e agora fica muito claro, né? O porquê de cada passo, o porquê de sim, cada coisa. E como eu te sim. falei, mesmo depois do curso, Os Sete Poderes do Sim, Disléxicos, quem não assistiu, eu recomendo, né? sim. Para tirar a carga negativa que é a vergonha, eu sou o diferente, então para que tenha o lado positivo disso tudo, Sim. né?
Sim, isso mesmo. Tá bom, querida. Obrigada, obrigada por esse depoimento maravilhoso. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada a todos também que comentaram, que É, falaram. ali, que bom que a gente pôde, com tão pouco que a gente está fazendo, né? Falando um pouquinho, mas é como eu falei, eu acho que quando a gente se sente num grupo, né? Assim, de que não é só comigo, eu acho que fica mais fácil também, né? Eu até sempre falei que era disléxica para isso, quem sabe não era muito, mas assim, ó, tá tudo bem, ela é disléxica, mas a gente tá tudo bem, né? E que mais pessoas a gente possa atingir com isso, assim, né? De buscar ajuda, né? Esse pessoal que está aqui hoje é isso, eles estão tentando de algum jeito, né, Carol? Buscar ajuda. Sim, sim. E esse é o primeiro passo, né? É ir buscar informação, é ir saber realmente o que que é, como funciona e como ajudar esse filho, essa criança, esse aluno, né? Quais são as ferramentas que eu posso usar no dia a dia, né? E isso é maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pela Amém. vida de cada uma que está aqui com a gente, pelas minhas alunas, porque Deus é muito bom, é muito bom. Ele me faz sentir feliz todas as vezes que alguém fala: olha, deu tudo certo, olha, funcionou isso, olha, eu fui na escola, deu tudo certo. Olha. Então, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu agradeço a Deus por isso. Obrigada, querido. Um beijo grande para você. Bem, quando eu puder ajudar alguém, também me coloco à disposição das pessoas, né, que tiverem alguma dúvida, que a gente possa se ajudar, né, principalmente nesse apoio emocional, porque a gente precisa de cura mesmo, como eu falei, quando a gente descobre isso tudo é bem complicado. Então, eu também me coloco à disposição. A gente não sabe, né? Mas a gente pode, pelo menos, dizer que não, que vale a pena tentar, né? Sim, sim, é isso mesmo. Obrigada, obrigada, querida. Então, um beijo grande para todos. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Instagram e no YouTube. Eu espero vocês. Um beijo, Cris. Brigadão. Tchau, Carol. Obrigada. Um beijo para Rafaela. Então tá, beijo.